Você deve ter visto que a TV Câmara fez uma série de entrevistas com o artista plástico Paulo Miranda. Na edição de hoje, ele vai falar um pouco sobre o resultado de sua turnê pelo exterior. A gente mostra também as publicações de livro de circulação nacional e internacional sobre o artista. As exposições na Europa renderam ao artista um bom network e grandes parcerias. A gente nessas andanças assim, a gente acaba encontrando muita gente, né? Conhecendo outras pessoas, tal. Uma artista, por exemplo, que é brasileira, que mora na Suíça, né? Que esteve comigo lá, né? Na exposição de St. Gallen, a Edith. Enfim, a gente sempre faz esses contatos, continua conversando, troca as figurinhas que a gente precisa comentar sobre a arte aqui e lá. A gente tem também assim, projetos, né, de trabalho juntos e tudo mais, mas é sempre gratificante, porque você conhece a realidade do artista, do outro artista, você vê quais são as dificuldades deles, você pode dizer das suas dificuldades, enfim, e aí você vai tentando trabalhar em conjunto com essas pessoas, dividir opiniões com elas, conversar outras coisas, e isso é sempre enriquecedor para todo mundo, né? Uma viagem é sempre enriquecedora, né? Em todos os sentidos, eu acho. Né? E essa roda de artista é muito inspiradora, né? Muito inspiradora, Então, você trouxe algum projeto aí também para ser desenvolvido aí na sua bagagem? Sim, tem vários projetos. Alguns eu acho mais viáveis, né, de você serem realizados. Alguns já estão em andamento, que provavelmente 2023 aconteça agora. Dá para citar esses alguns aí? Dá para citar. Tem um projeto de um livro sobre o meu trabalho no sul da Itália, que junto com o poeta, com o Maurício Gimiliano, a gente dividiu um livro. Ele vai trabalhar algumas poesias sobre o meu trabalho, né, em cima das minhas pinturas, e eu algumas pinturas em cima das poesias dele. Então, o que era um livro de poesias, ele acabou virando agora, nessa próxima edição de 2023, um livro sobre arte, sobre pintura e poesia, né? Então, já vamos falar sobre os livros, né, dessa parceria que você tem. O primeiro livro, o trabalho de vocês, foi esse aqui? Foi. Esse Parole, Pétalas de Amore, foi o primeiro livro que eu ilustrei a capa para o Maurício. O Maurício, eu vou contar rapidamente, né, uma coisa. A gente estava estava conversando sobre questão de redes sociais e tudo mais. O Maurício é uma pessoa que eu conheci via Facebook, né? A gente acabou, não me lembro mais como, mas enfim, acabamos cruzando no Facebook as contas, nossas páginas. E ele estava escrevendo ele escreve poesias de amor, né? Sobre o amor. O amor em todos os sentidos, o amor de pai, o amor de mãe, o amor de filho, de amantes, enfim, de paixão por uma terra, por um país, enfim. A paixão e o amor são em todas as suas vertentes. E algumas poesias dele que na época eu li, tinha coisas que me interessavam muito, né? Falava de coisa de tempo, falava daquilo que o tempo, você esquece com o tempo, se o tempo consegue mesmo apagar aquilo que você sente, né? Coisas, emoções que você viveu. E eu gostei muito daquilo, né? E a gente estava conversando, aí a gente acabou combinando, eu pedi para ele a possibilidade de eu utilizar, porque os meus trabalhos eu escrevo muito neles. Já não é de hoje, de várias fases anteriores eu escrevia muito. Tem palavras, letras, palavras, né? E teve uma série que eu chamei Palavras ao Vento, porque não dizia nada mesmo, era uma conjunção de palavras, de letras e tudo mais, esteticamente no trabalho. Outras eu comecei a trabalhar frases de muros que eu via, coisas interessantes que eu via escrito pela cidade afora, porque eu acho que o trabalho fala dessa questão urbana também. Cadeira e seu simbolismo é um elemento bastante explorado por Paulo em suas pinturas. Como eu gostava muito dessa forma da cadeira, eu comecei a trabalhar essa questão do sentimento, da contemplação, né, do vazio, né, o que uma cadeira pode suscitar, né, a pessoa que não está ali, a pessoa que pode chegar, né, aquela que você espera, né.
Então, eu comecei a trabalhar isso. E a poesia dele, algumas que eu li na época, eu me identificou com aquilo que eu estava fazendo. Então, a gente conversando, eu falei para ele, eu posso utilizar algumas? Claro, ele cedeu, ele falou, não tem sem problema nenhum. Tá. Então, eu comecei a utilizar a coisa, só que ele falou assim, só que aí você poderia fazer uma capa de um livro para mim? Eu falei, claro, vamos trabalhar no projeto. E aí, pronto, saiu essa capa, que foi a primeira. O Maurício é um engenheiro químico, né, que escreve poesia, que gosta de fazer poesia, já está no 4º livro de poesia dele. É uma pessoa muito generosa, muito interessante, que eu vim conhecer agora, pessoalmente. Né, fazia 8 anos que a gente se comunicava via Facebook. Vocês se conheceram pessoalmente em 2022? 2022, agora. E aí eu desenvolvia e mandava 3 opções para ele. E ele escolhia uma, né, dava 3 opções para ele, ele escolhia uma e publicava, fazia o livro. Assim a gente fez esse, né? Depois a gente fez esse segundo, que é o Passione, né? Que aí eu acabei desenvolvendo uma exposição, que chama Exposição Uno, que há 2 figuras, que é uma só, né? São 2 figuras num abraço, que isso culminou, que é uma história interessante esse livro. Conta pra gente. Porque esse livro, quando ele me pediu a capa, eu imaginei um abraço, porque o abraço eu acho que é a forma mais íntima das pessoas. Um abraço, ele é sincero, você sabe quando um abraço é sincero, né? Uhum. Eu acho que é a forma mais íntima que a pessoa tem de falar alguma coisa, é o abraço. Então eu imaginei um abraço, sabe? Como seria esse abraço, não sei. E aí veio a pandemia. E a pandemia acabou afastando as pessoas. Então eu falei assim, o abraço, como é que eu vou desenvolver? Então eu pensei em pegar os amigos que eu tinha, né, as pessoas que eu conhecia, e perguntar para elas assim, quem você gostaria, por exemplo, nessa falta toda de encontro, quem que você gostaria de abraçar agora, por exemplo? Eu quero abraçar minha mãe. Então aí a gente marcava um horário, eu ia lá com o celular, e a foto teria que ser eu fazendo a foto, não podia ser ela fazer e me mandar, eu queria eu fazer, e promovia esse abraço. E aí eu fotografava, fazia várias fotos, a pessoa ficava ali abraçada. O interessante era esse, que ela abraçava e ficava. Não era dar um abraço e acabou. Sim. Fica ali abraçado. Congelava o abraço. Congelava o abraço. Eu sempre pedia que a pessoa pensasse naquilo por que ela quer abraçar a outra, todos esses sentimentos, e aí eu fotografava. E aí acabou numa exposição que chamava Uno, porque eu achei que o abraço ele era uma pessoa só, sabe? Na verdade são 2, mas eu sempre deixava uma escondida. Evidenciava uma. E ficava uma. Porque eu queria que ela fosse um abraço só, sabe? Às vezes aparecia as 2, mas sempre uma de costa, a outra de frente, nunca aparecia as 2 ao mesmo tempo. E os primeiros, na verdade, não aparecia a segunda pessoa, eu tirava a segunda pessoa, eu mantinha só o braço, por exemplo. A pessoa sumia, né? E então eu fui desenvolvendo uma série de trabalhos, que eu compus a exposição que chama Uno. Aí o lançamento foi virtual, porque estava na pandemia, eu montei a exposição no espaço, aqui nesse espaço, e aí transmiti ao vivo uma abertura falando sobre essa exposição e sobre o projeto. E dessa exposição que ele escolheu? Dessa exposição, antes da exposição, eu estava fazendo a foto, na verdade, estava fazendo as pinturas, na verdade, para o livro. Eu mandei 4 pinturas para ele, que eu achei que tinha a ver com a questão do livro. Eu fiz 19 pinturas, eu mandei 4 para ele, e ele escolheu. Aí ele ficou na dificuldade tão grande de saber qual que ele escolhia, que ele pegou e escolheu 2. Então esse livro ele traz a capa, uma capa e uma segunda capa também, que é a outra pintura. Outra pintura, então outro o livro, abraço. Eles são 2 capas, né? 2 obras suas na edição. Então esse livro tem 2 capas, né? Então foi uma coisa muito interessante essa exposição. E esse aqui, o terceiro, que eu... Você disse que são 4 obras que ele tem, você está nas 3 das 4, obras. as 3 últimas que eu fiz a capa. A primeira, a capa não é minha. E aí esse daqui é o outro, né, o terceiro que eu fiz, o 4º livro dele, que chama Riverai. Esse foi lançado em 2021. Foi lançado em 2021, e esse livro agora, em 2022, eu tive lá, ele promoveu um lançamento lá
do livro, com a minha presença, e onde fui homenageado também em Cosenza, que é uma cidade do sul da Itália, que me fizeram uma homenagem a Maria Teresa, uma crítica de arte de lá, fez uma análise sobre o meu trabalho, foi super bacana, eu achei muito carinhoso deles, né, fazer essa homenagem para mim. E aí eu fico pensando, uma cidade tão longe, né, e que eu praticamente não tinha contato, né, e homenageei o meu trabalho, enfim, eu acho isso uma coisa muito interessante, muito legal pra gente, pra mim, artista, como artista também. E aí foi nessa época, aí eu fiz, essa capa, por exemplo, é uma cadeira que colocada numa praia, que é Solverato, que é uma cidade do sul da Itália, essa praia é de lá. Eu coloquei uma cadeira na praia, porque o livro chamava Riverai, então essa questão da cadeira, porque a praia, o mar, primeiro que o mar tem muito a ver com a obra do Maurício, eu acho. Toda a obra dele, eu acho que o mar tem muito a ver com ele, com coisa. Então eu quis colocar o mar na capa. E a cadeira, porque o mar, além dessa ideia do mar trazer alguma coisa para você e levar também, né? Então as garrafas que vinham com mensagem, né? Aquelas coisas todas, a viagem que você pode fazer, quanto o descobrimento, né, que existe através do mar. Então acho que toda essa ideia de mensagem do mar, e uma cadeira que fica na beira da praia esperando alguém que pode chegar, que vai chegar, né? Então a Riverai você vai chegar, né? Então é uma pintura que eu gosto muito e que agora pertence ao acervo do Maurício, né? Está com ele a obra. Ficou na Itália. Ficou na Itália. Nós temos vários catálogos aqui e livros. Nós Sim. temos esse aqui da Bienal. Fala sobre esse aqui, Paulo. Como na década de 80 eu mandava muito trabalho para fora, né? Meu trabalho foi divulgado mais em salões de arte, em certames assim de arte. A Bienal de São Paulo, a Bienal de São Paulo não, a Bienal de Santos, a Bienal Nacional de Santos, era uma Bienal que acontecia no Centro Cultural Patrícia Galvão, né? Em Santos, e que tinha uma repercussão muito grande no país, porque era muitos artistas, todos os artistas se inscreviam nessa Bienal. Era uma que você se inscrevia, diferentemente da Bienal na época de São Paulo, que eram convidados, essa você se inscrevia e aí eles faziam a premiação. E nessa terceira Bienal, que foi uma volta, na verdade, dessa Bienal, porque ela já tinha acontecido duas em tempos passados, e aí eles retomaram a Bienal, fizeram a terceira Bienal de Santos. Eu fui o premiado da Bienal. Então, é muito interessante também, Vassili, que com esses prêmios que eu ganhava, por exemplo, ganhei a Bienal de Santos, ganhei o prêmio do Salão Paulista, ganhei um prêmio em Pelotas, Rio Grande do Sul, ganhei um prêmio em Patrocínio, ganhei prêmio em Ribeirão Preto, enfim, muitos lugares. Com esses prêmios é que eu construí meu ateliê. Eu juntava, o meu foco era ter meu ateliê, ter meu espaço, né? E com esses prêmios que eu fui juntando e consegui comprar o terreno onde eu tenho o ateliê agora, construir meu ateliê. Então isso para mim foi muito importante, né? As premiações foram muito importantes. Então o trabalho começou a ser reconhecido aqui. E a Bienal de Santos, por todas as edições, em todas as edições dela, né, no caso aqui está o meu trabalho da época, em todas as edições dela, ela foi considerada o grande evento de artes visuais do país, né, da época. E aí na quarta Bienal, 2 anos depois, na quarta Bienal, o Hélio daqui de Uberaba ganhou o prêmio e eu tive O Hélio Siqueira. O Hélio Siqueira. E eu tive a sala especial dentro da outra Bienal. Por ter sido premiado nessa, eu tive uma sala especial dentro da outra. O que é uma sala especial? Uma sala especial é como eles montam um salão, que é a Bienal, e dentro dessa, com vários artistas, e dentro dessa Bienal tem um espaço fechado, reservado, onde faz a individual de um artista, né? E eu estava dentro dessa sala, dentro dessa Bienal, da outra Bienal, né? Por ter sido premiado nessa, né? Então, foi muito interessante, porque lá eu tive a visita dentro da minha sala da Lígia Pape, que é uma artista, um ícone na arte brasileira, né? Ela esteve na Bienal e foi visitar a minha sala e conversamos um pouco, tem uma foto com ela, inclusive estou te passando essa foto e tal.
Então foram coisas importantíssimas que me aconteceu. Assim como esse aqui, daqui, né? que esse aqui foi um panorama de arte brasileira que o MAN de São Paulo realiza. E nesse daqui falava sobre papel e a minha obra era toda sobre papel nessa época. E eu estava nessa mostra coletiva. Essa era uma coletiva. Essa foi em 1990, né? Essa aqui em 91. Então eu tive nessa mostra coletiva, como tive em outras, no projeto Macunaíma, enfim, como tive numa outra que era da Pinacoteca Jovem Arte Brasileira, que eram alguns artistas que estavam despontando na época na Pinacoteca de São Paulo. Eu tive presente nessa exposição, que até hoje tem gente que quando me conhece fala, eu vi teu trabalho na Pinacoteca, naquela exposição assim, assim, assado. Como tive o prêmio Guinter também, que aconteceu no MAC de São Paulo, que eu também entrei para o prêmio Guinter, que era um prêmio oferecido por um colecionador de arte, enfim. Foram várias ocasiões, né? E essa foi mais uma também interessante. E aqui vem Imersão e Fúria. Isso, Imersão e Fúria foi a última grande exposição, vamos dizer assim, que eu fiz em tamanho, em quantidade de obras principalmente, né? São obras grandes que eu fiz em Belo Horizonte. O curador dessa exposição é Rodrigo Vivas. O Centro Cultural da UFMG recebeu essa exposição em 2016 e que teve uma crítica muito positiva sobre a exposição, uma crítica especializada. Na ocasião, o crítico de arte de Belo Horizonte, que escrevia no Estado de Minas, esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar, ele coloca o meu trabalho, assim, eu como o artista mais importante artista, vamos dizer assim, né, um dos mais importantes artistas em atividade em Minas, né? Então, foi uma crítica muito legal que eu tive por essa exposição e foi uma grande exposição, que também tem um vídeo editado sobre essa mostra, né? E que tem esse catálogo aqui e que tinha essas duas etapas. A primeira, onde tinha uma parte mais colorida, mais gráfica, e a segunda, onde eu fazia essas grandes paisagens negras, né? São umas paisagens gigantes, gigantes assim, 3 metros, 7 metros, enfim, 7 por 2, né? Então, foi o Walter Sebastião, o crítico de arte, que escreveu sobre ela. E essa aqui também? Essa aqui, na sequência, foi uma exposição na Galeria Mônica Filgueiras, que se a gente estava falando de mercado, a Galeria Mônica Filgueiras é uma das galerias mais importantes de São Paulo. Infelizmente, a Marchand, a dona da galeria, faleceu repentinamente e a galeria acabou fechando em São Paulo, mas era uma das galerias mais importantes que teve dentro de São Paulo, que revelou grandes artistas. Todos os grandes artistas passavam por ela. Então, depois da Valuória, que foi a minha primeira galeria em São Paulo, né, foi a primeira Marchand, minha madrinha, por exemplo, foi a Valuória, que está aí atuando até hoje. Ela não tem mais a galeria, mas é uma grande figura da arte contemporânea hoje. Eu fui para a Mônica Filgueiras, que era essa galeria. Ela fez em 2018, fez essa mostra individual minha, que era com um texto crítico de Angélica de Moraes, que é a grande crítica de arte brasileira, que escreveu sobre pintura, foi crítica da Veja, né, de arte na coluna da Veja. Então, a Angélica de Moraes, que é uma história interessante. Ela encontrou comigo nessa exposição de 90. Eu era jovem, assim, estava começando o meu trabalho, né? Ela já era uma figura importante na crítica de arte brasileira. Ela encontrou comigo e ficou muito encantada com o trabalho meu que estava lá e disse, um dia eu vou falar sobre o seu trabalho. E isso passou anos e anos e anos, de 90, em 2018, ela é convidada pela galerista para fazer a crítica de arte sobre o meu trabalho, e aí reencontra o meu trabalho em 2018 e escreve um texto maravilhoso falando sobre pintura, sobre o trabalho, está nesse catálogo aqui dessa mostra de 2018. Foi uma grande coisa que me aconteceu. Pois é, bem depois, né? Bem depois, vem o reencontro e ela fala sobre o seu trabalho. Aí ela falou assim, nossa, então eu cumpri com a minha promessa. Estou falando sobre o trabalho. Isso aqui também repercutiu bastante, não é, Paulo? Esse é um livro Circuito Atelier, editado pela Comarte, uma editora de Belo Horizonte. Essa editora, ela é especializada em arte, né, em livros de arte. Ela fala sobre a história de Belo Horizonte, a história da arte, enfim. E tem essa coleção que chama Circuito Atelier,
onde ela faz uma entrevista com vários artistas. No começo eram mineiros, então Amilcar de Castro, Hélio Siqueira, Marco Túlio Rezende, um monte, um tanto, sabe? Fanny Brache, tem vários artistas mineiros que estão nessa coleção, Mônica Sartori, e eu fui convidado na época para fazer o número 27, o meu. Cada edição um artista, Um artista, Hoje deve estar no 80 já, né? Então hoje já abriu para artistas de fora também. Então tem Ana Maria Tavares, enfim, uma coleção enorme de artistas, importante, né, na arte brasileira, e que eu sou o número 27. Aqui é uma entrevista, na verdade. Tem depoimento. É um depoimento, né? é uma entrevista desde a sua infância até os dias que foi editado, no caso do meu era 2004. Né? E aqui é um livro, né? Um livro de pintura que você pintou. Aqui é um livro de pintura, é um livro objeto. Esse livro hoje faz parte de uma coleção na França, da Marie-Laure Solanet, faz parte da coleção dela. Esse livro saiu na capa do livro porque é um livro objeto, é um livro construído sobre pintura, né? É um 2003, esse livro. Ele fala sobre a pintura, é uma São várias discussão, páginas. são várias páginas, é um livro mesmo falando sobre a pintura. E agora este aqui, Paulo, esse aqui foi lançado em 2022, olha, Travessia de Libertação, né, que traz também depoimentos, é a vida e obra do grande amigo nosso, Monsenhor Juvenal Arduini. Isso. E no lançamento, eu estava presente, a sua pintura de capa foi bastante falada, foi uma tentativa de explicar o que você está demonstrando. Agora eu quero ouvir do próprio artista. Então, é engraçado isso, porque aqui ele, na verdade, é uma cabeça, é um perfil, né? É um perfil, eu fiz um perfil, ele numa pintura desgastada, bem coisa com escritos dentro, né? Porque Juvenal Arduini era uma grande cabeça, né? Um grande pensador. Então eu quis retratar essa questão da cabeça cheia de ideias e de coisas, né? E fiz esse perfil e aqui do lado algumas letras, algumas palavras para falar sobre a escrita, né? Sobre a questão do livro e tudo mais. Eu tive o prazer, né, de ter sido convidado para fazer essa capa, eu aceitei porque essa coisa de você fazer a capa não é muito fácil, porque você tem que entrar na questão do livro, na questão da ideia do livro, então demanda um tempo de pesquisa, de feitura de trabalhos, até você chegar numa coisa que você acha que vai retratar aquele autor, né, que está aqui no caso. Né? Então eu tive o prazer de fazer. Quando estava sendo lançado aqui, eu estava na Europa fazendo esse livro lá, né, lançando esse aí lá. Foi quando foi lançado esse aqui. Então, infelizmente, eu não pude estar na abertura, mas foi um projeto que eu tive o imenso prazer de fazer. Né? Foi a Vânia Maria Rezende que coordenou essa publicação. E ele vem aqui também, né, Paulo? Vem, ele repete aqui como uma marca d'água disso, né? E aí aqui dentro também tem a marca dele bem clara dentro para ir o texto. É uma capa bem interessante. Esse trabalho, na verdade, ele faz parte hoje de um grande painel de 18 partes, eu acho. Uma é essa aqui, né? Esse desenho, esse trabalho. Ele mais ou menos nesse formato assim, o tamanho dele, né? E que eu tive o grande prazer de fazer. Foram poucos livros que eu fiz capa, né? Mas esse eu tive um grande prazer de fazer por ter sido Juvenal um grande pensador aqui. Paulo, tem muitas obras suas aí espalhadas para o mundo inteiro. Vou citar uma aqui em Uberaba, na Câmara Municipal, tem uma obra sua que é colagem. Em Uberaba, onde mais tem? Em Uberaba tem o da Câmara, tem a Uniub, tem muitos trabalhos meus, né, na coleção. A Fundação Cultural de Uberaba tem também trabalhos meus.
O shopping Uberaba tem na sala do VIP dos clientes, tem uma grande lona minha que eu gosto muito, um trabalho que eu gosto muito também no shopping. Enfim, e tem muitas obras em coleções particulares, né? Na casa de pessoas que gostam, normalmente ligada à arte, escritores de Uberaba, enfim, você perde um pouco. Perde o controle. Esse controle, né? E como que está no Brasil, então, que tem muito lugar também. Tem muitos lugares. Além das galerias, né? Que às vezes normalmente fica no acervo da galeria, tem no Sesc de São Paulo, no Sesc Paulista, tem na Secretaria de Cultura de São Paulo, tem... Onde mais? Tem Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, tem em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem em Vitória, Espírito Santo, tem no museu também. Museu Murilo Mendes, de Juiz de Fora. E qual é essa sensação para você, Paulo? Assim, a minha obra, o meu produto, a minha energia, o seu sentimento, né, está ali e foi assim acolhido por alguém. Alguém se encantou e falou, eu quero. O que você sente? Eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa coisa do trabalho caminhar, né? Eu acho que a força, o sentido está nisso. O trabalho, ele caminha, ele vai por lugares que você às vezes não foi, sabe? Ele já está lá, né? Então eu acho assim, por exemplo, na França, quando eu estive na França, nas vezes que eu estive na França, que eu vendi trabalho, então pessoas de fora da França, que às vezes eu nem sei para onde foi, já levou o trabalho. E eu acho que essa coisa do trabalho ir na tua frente, ir falando sobre você, eu acho que ele que caminha, eu acho muito legal, sabe? Eu acho assim que o artista, eu sempre falo que a grande contribuição do artista para o mundo é a sua obra. Todas as outras coisas que um artista faz, por exemplo, arte-educação, a ação cultural, essas coisas todas que são projetos que você desenvolve, faz e monta e não sei o quê, promove, isso acaba passando, né? Sim, é importante no momento, claro, mas isso fica, não some, né? Não fica diretamente ligado a você, né? Algumas coisas só. Agora a obra não, eu acho que a obra é o grande legado do artista. Então, se o artista, eu falo assim, o artista não precisa fazer mais nada. Se ele fizer construir a sua obra de uma forma legal, não sei o quê, é a contribuição dele para o mundo. Eu acho que a força dele está nessa. E eu acho que essa questão da obra caminhar, que é legal, né? Que é a parte mais importante disso tudo. Então, vamos caminhar nossa conversa com outro episódio. Tá bom. Na próxima semana, vamos mostrar mais sobre o reconhecido trabalho do artista plástico Paulo Miranda. Acompanhe com a gente.